Graça e paz, a paz do Senhor. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Queridos, vocês não têm noção a saudade que eu estava da igreja. Nunca aconteceu nesses 30 e tantos anos de ministério de ficar um mês longe da igreja. Nunca, por onde passei, tinha ficado mais que 10 dias longe. Longe da Ruth, nunca tinha ficado mais que 10 dias. Vocês não têm noção que sofrimento ficar tão longe. Mas ao mesmo tempo, queridos, uma experiência sobrenatural. Que incrível. Eu tinha um sonho de visitar missionários no campo, né? Para estar lá onde eles vivem, para entender como é que é a coisa. Eu tinha o sonho de ir para lugar de muito frio, para provar minha teoria que frio é psicológico. E realmente é psicológico. Só que não. É impressionante. Nós chegamos a pegar lá 42 negativos. No sábado estava quase 40 negativos. E uma coisa que eu não tinha ainda visto lá é vento. E aí, como estava ventando, a sensação térmica vai para quase 50. A orelha chega, começa a endurecer, você coloca a mão e fala: Senhor, não deixa cair. É incrível, incrível. Tremendo. Eu estou pensando em fazer um relatóriozinho da viagem e ir passando informações e fotos para vocês devagar, porque é muita coisa. Nós tivemos a oportunidade de ministrar em 3 igrejas, em cidades diferentes. Uma na capital e 2 vezes em outras cidades, ministrar muitas pessoas, e fomos em muitos lugares onde as pessoas nunca tinham entrado em uma igreja. Vimos e conhecemos pessoas e pudemos testemunhar para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. É uma experiência incrível, impressionante. Nós vimos lugares de muita fartura, mas conhecemos famílias com muita precariedade. Muita precariedade. Qualquer pessoa aqui, eu acredito que tem o dobro ou o triplo de roupa que essas famílias têm. Eles moram numa guerra, que é um espaço assim mais ou menos de uns 8 metros de diâmetro. E ali é tudo que eles têm. 2 cômodas pequenas, uma mesinha para uma TV, uma piazinha desse tamanho, de mais ou menos 30 por 30, por aí. Eles têm uma geladeirinha pequena, e mesmo que tenha 7 ou 8 pessoas ali na família, tem 2 caminhas. Não sei onde esse pessoal dorme. E aqueles que não têm carvão passam muito frio. E por isso que alguns morrem, porque faz muito frio nesse período lá. Mas vamos para a palavra. Eu preguei no domingo em uma igreja, e no sábado as criancinhas querem ir para a escolinha. Vamos abençoar eles? Podem ir, podem sair. Quem vai para a escolinha pode começar a ir, pai. Nós abençoamos nossos professores que vão ministrar nossas crianças. Abençoamos as nossas crianças agora. Que esta palavra que eles vão ouvir agora, Pai, venha direto do Teu trono para o coraçãozinho delas. Que seja uma boa semente que vai gerar fruto no coração de cada criança. Nós abençoamos nossos professores e crianças, em nome de Jesus. Amém. E aí no sábado de manhã, o Jardel me diz: pastor, o pastor lá falou que quer que você pregue uma mensagem.
Paulo, quando dá essa palavra para a igreja, ele tem em mente o que o profeta diz no capítulo 60 de Isaías. Coloca lá para nós, 61, Isaías 60, versículo 1. Olha o que diz a palavra: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Uma tradução diz: nasceu sobre ti. Queridos, nós vivemos dias em que muitos estão vivos fisicamente, mas adormecidos espiritualmente falando. Frequenta a igreja, frequenta cultos, canta hinos, conhece a linguagem evangélica, mas caminham como se estivessem nas sombras, vivem como se estivessem na escuridão, vivem como se estivessem adormecidos espiritualmente. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, queridos, isso é um clamor profético já para aquela igreja, mas é também um clamor profético do céu para a terra, para os nossos dias. E não é uma palavra dirigida a incrédulos, ele estava falando para a igreja, gente que já conhece a verdade, mas vive um torpor espiritual, vive adormecidos espiritualmente. Então esse versículo é para mim, para você, um alarme espiritual, é um chamado urgente do céu para a terra. Não é um convite suave, mas é uma ordem graciosa. Desperta, é um convite para acordar. Mas é incrível que nesse convite tem uma promessa linda: Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Então hoje o Espírito Santo nos chama para sair do sono, deixar o cúmulo da apatia espiritual e andar na plena luz de Cristo. Queridos, é um posicionamento, é Deus chamando o crente para despertar do sono espiritual, para se levantar da morte, da estagnação, para viver na luz de Cristo. Então é um chamado urgente, é uma convocação divina para romper com o inconsciente e romper com a passividade da fé, uma fé fraca, uma fé que não aparece, uma fé que não existe. Há um perigo aqui nesse sono espiritual. Ele diz: desperta tu que dormes. E ele diz que dorme para sair de entre os mortos. Ele fala que aquele que está dormindo espiritualmente quase sempre está vivendo, se relacionando com o morto espiritual. E há um risco aí. Por isso esse chamado. Paulo não está falando para incrédulos, está falando para pessoas que já conheciam o Evangelho, conheciam a luz de Cristo. Aqui no dormir não fala de ausência de vida, mas fala de ausência de vigilância, fala de ausência de ação espiritual, fala de inércia espiritual. Foi o que Jesus falou com os discípulos. Jesus está prestes a ser crucificado, convida os discípulos para orar com ele, e ele se afasta um pouco mais para orar, e quando volta, eles estão dormindo. E Jesus chama a atenção deles, não para o sono físico, mas para a realidade espiritual que eles estavam vivendo. Por isso ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O cristão que está no sono espiritual não percebe a ação do inimigo, não percebe o inimigo chegando, porque ele está dormindo espiritualmente, não percebe. E esse chamado, querido, desperta, é para cada um de nós hoje. Como você está vivendo, cuidando da sua vida espiritual? É possível estar na igreja e ainda assim estar espiritualmente adormecido.
É possível ser fiel na célula, fiel nos cultos e ainda assim estar adormecido espiritualmente. Isso fala, queridos, de uma vida devocional que já não existe, de uma fome pela palavra que já não existe, de uma sensibilidade à voz do Espírito Santo que já não existe. Pense nisso. Quem dorme espiritualmente não percebe o inimigo chegar. E da mesma maneira, corre o risco de não ouvir a trombeta no arrebatamento. Porque pode ser um dormir tão profundo, já tão envolvido com o morto, já tão próximo de mortos espirituais, que não vai ouvir. Por isso a voz que chama para acordar, desperta. A expressão, queridos, é uma palavra já conhecida, é um ecoar de uma voz profética que nós vimos lá de Isaías, no Salmo 67, que é desconhecido o autor, ele também chama para esse sair do lugar de morte. Deus sempre despertou seu povo pela palavra. E hoje nós não vivemos uma ausência da voz profética. Hoje o que nós vivemos, queridos, é uma resistência humana à voz profética. Porque Deus está falando. Está falando no WhatsApp, está falando no Insta, está falando nas manifestações, está falando nos cultos na igreja, na célula. Deus está falando de manhã, tarde e noite. Você liga a TV de madrugada, Deus está falando. Então não é a voz profética que não está ecoando, é a resistência humana que faz calar a percepção, o entendimento da voz profética. Você tem ouvido sermões, você tem lido a Bíblia, tem recebido alerta, mas pode estar adormecido. Hoje o Senhor te chama para sair do sono. Profeticamente vou te convidar para se levantar desse lugar de sono espiritual, de apatia espiritual, porque é tempo de avivamento, é tempo de acordar. Queridos, um despertador pode tocar várias vezes, mas só acorda quem decide se levantar. Quando eu estava preparando, eu estava lembrando da Sara. A Sara colocava o seu relógio de despertar meia hora antes, de 5 em 5 minutos, e tocava, e tocava, e tocava. 5 minutos tocava de novo, tocava de novo. Tem adolescente rico que é o meu caso, e tocava de novo, e tocava de novo. Ela só levantava no último toque. E quantas vezes esse é o último toque? Isso perde, né? E eu falava, Sara, não faz sentido, coloca uma vez só. E desde muito criança ensinei elas a colocar o relógio e levantar. Não está dependendo de pai e mãe para acordar, não. Coloca o seu relógio, despertou, levante, se vira. Eu só quero fazer aquela fiscalização na hora de levar para a escola, né? Em ordem, certinho. Então, queridos, o despertador pode tocar muitas vezes. Assim mesmo, a voz profética pode vir sobre você muitas vezes. Se você não decidir se levantar e agir, nada vai acontecer. Nada. A responsabilidade é humana de responder ao chamado. Desperta. Aqui nós temos uma fala impositiva. Mas embora Deus chama, é pessoal a resposta. Ninguém desperta pelo outro. É pessoal. Não transfira para líderes, para pastores. Não transfira para o esposo, para a esposa. Não transfira para os filhos. Filhos não transfira para o pai. A responsabilidade de levantar é sua, é minha, é individual. Ninguém pode acordar por você quando o despertador toca. Então o despertar é um chamado divino, mas ele espera uma decisão humana. Levante-se das drogas, levante-se do medo, levante-se da insegurança, levante-se da prostituição, levante-se da pornografia, levante-se da mentira, levante-se do
Levante-se do medo, do ódio, da rejeição. Levante-se e Jesus vai te curar e te restaurar e fazer de você um vaso novo. Porque é Ele que tem o poder de fazer. Mas é um convite a se despertar. É um convite à ressurreição espiritual. Levantar-se espiritualmente é sair da estagnação para uma vida restaurada em Deus. Você viu que há uma condição de morte espiritual. Ele diz: levante-se dentre os mortos. Quem caminha e vive com morto, o risco de morrer é enorme. Porque não vê vida, não há vida. E se acostuma com a ausência de vida espiritual. Então Paulo está descrevendo um estado espiritual de paralisação. Há crentes vivos em Cristo, mas já morreram pelo ser espiritual, já morreram por uma paixão pelo Senhor, já morreram pelo compromisso com o ministério, já morreram pela dedicação às coisas de Deus. Está morto espiritualmente. Apenas reage. Mas a fé que ainda existe é tão pequena que não é suficiente para conseguir se levantar. Hoje o Senhor te chama para sair dessa condição. Um coração, quando ele está batendo muito fraco, ele precisa de uma intervenção. A pessoa vai no médico, tem um probleminha, o coração já nem bate, mais apanha do que bate, está tão fraquinho. Precisa de uma interferência urgente, senão morre. Espiritualmente, tem pessoas que, se não experimentar uma interferência sobrenatural, não consegue se levantar. Não consegue. A morte espiritual começa quando paramos de dar resposta ao clamor profético que vem do céu. Quando eu paro de responder ao chamado de Deus, quando eu paro de agir diante do convite do Espírito Santo, há um risco de se instalar uma morte espiritual. Mas aqui Paulo está nos chamando a um movimento de fé, de restaurar a nossa fé. Ele diz: levanta-te. Levantar implica em ação, em arrependimento, em retorno ao propósito. É tempo de se levantar do comodismo. É tempo de se levantar do pecado oculto. É tempo de se levantar da indiferença. O filho pródigo só foi levantado quando ele decidiu se levantar. Só foi restaurado quando decidiu se levantar. A decisão é sua de mudar o seu quadro espiritual. Diga: Deus restaura. Só quem decide se levantar. Queridos, não é diferente, é uma decisão, é uma escolha, é um posicionamento. Agora, levantar exige separação. Levantar exige separação de determinados ambientes, separação de determinados hábitos, separação de determinados relacionamentos. É impossível se levantar se eu estou sozinho no meio de morto. Eu tenho que sair desse lugar de morte. Eu tenho que deixar esse ambiente de morte. Eu tenho que deixar esses relacionamentos de morte. Eu tenho que deixar esses hábitos de morte. Levantar exige separação. Não se vive plenamente a nova vida com Cristo mantendo os velhos hábitos, os velhos vínculos, os velhos relacionamentos. Não. Lázaro saiu vivo de dentro do túmulo, mas ele precisava de ajuda, precisava ser desatado. As faixas precisavam ser tiradas. Diga: quem quer viver precisa sair do lugar de morte. Precisa sair. E última parte, tá? Há uma promessa transformadora de Cristo aqui. Tremendo. Ele ilumina completamente e plenamente todos que se despertam e se levantam em obediência. Vai receber a iluminação do Espírito Santo.
vai receber esclarecimento do Espírito Santo. A luz não vem do esforço humano, queridos, ela vem do próprio Cristo. Mas o levantar, a decisão de se posicionar é minha. Aí eu recebo luz, iluminação, entendimento, compreensão e força e graça para se mover. Cristo é a verdadeira fonte de luz. Por isso Paulo diz: levanta-te e Cristo te esclarecerá. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem recebe luz reflete luz. Quem recebe a luz de Cristo reflete a luz de Cristo. Sabe aqueles dias que a lua está bonita, é grande e está clarinho? Quem já morou no mato, como eu, já andou pelo meio do mato, uma noite de lua cheia é maravilhoso para caminhar no escuro. Em lugar de mato. Aqui a Dona Maria está lembrando de situações assim. É assim mesmo, é incrível. Por que a lua fica assim? Porque ela reflete a luz do sol. Quando você recebe a luz de Cristo, não tem como não refletir essa luz. Não tem como, queridos. Não busque clareza fora de Cristo, porque só a luz de Cristo tem o poder transformador. Só Ele tem o poder de mandar embora completamente qualquer treva que insiste em nos alcançar. A clareza que vem da luz de Cristo tem o poder de transformar decisões. A luz, o que ela faz? Ela revela a escuridão, ela corrige, ela direciona, ela confronta áreas escondidas na nossa vida. Mas é uma luz que não fere, ela cura, ela sara, ela limpa, ela transforma. Ela não expõe para condenar, mas para restaurar. Então, se você decide se levantar, essa luz faz o que é necessário para que vida comece a ser instalada em nós. Mateus diz que só quem anda na luz de Cristo pode refletir a luz de Cristo. O mundo precisa ver Cristo em nós. Precisa ver Cristo em nós. Eu e você não temos luz própria. Mas quando Cristo, ressurreto, poderoso, maravilhoso, nos alcança, essa luz é refletida. Já veio alguém tropeçando em luz, lugar de claro? Muito difícil. Se alguém tem um problema sério de catarata, de miopia, que já é um problema, né? Não tropeça. Eu estou lembrando que uma das noites eu levantei para ir no banheiro e de repente eu tomava, não conseguia. E aí eu comecei a segurar nas coisas, soltava e ia cair, segurava, fui no banheiro, voltei assim e falei: Jesus, o que está acontecendo? E eu orei, levantei, fiz um teste de novo, continuava caindo. Gente, vocês não têm noção. E Deus, eu tenho que olhar bem, muito carvão para entregar ainda. Isso era no quinto dia, eu acho, sexto dia. Graças a Deus eu acordei normal, sem problema. Não sei se foi aquilo. Queridos, quando a luz de Cristo invade as nossas vidas, nossas decisões são diferentes. Nossas escolhas são diferentes. Nosso caminho é diferente. O que Deus libera para nós é diferente. Hoje, a voz do Espírito Santo ecoa para mim e para você: desperta tu que dorme. Não é tempo de apatia, queridos. Não é tempo de se acomodar. Não é tempo de viver na penumbra, na sombra. É tempo de se posicionar. É tempo de despertar. É tempo de decidir se levantar. É tempo de decidir andar na luz de Cristo.
E eu e você temos uma oportunidade hoje de responder e experimentar essa clareza que gera vida, gera direção, gera propósito. Diga: quem desperta vive. Diga: quem levanta caminha. E quem anda na luz reflete Cristo. Não tem como ser diferente. Que você possa decidir se despertar hoje. Que você possa decidir se posicionar hoje. Eu creio, queridos, que essa palavra é para mim, é para você. Desperta, levanta. Cristo vai esclarecer, Cristo vai iluminar. Queridos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, há 42 anos, eu ia fazer 20 anos. Faltava alguns meses para fazer 20 anos. Suicídio era uma opção. Extremamente infeliz. Odiava meu pai, odiava uma professora e odiava quem discordasse de mim. Pense numa pessoa difícil. Desempregado já há mais de ano. E eu tinha um monte de qualificação. Estava começando a fazer faculdade. Aqueles cursinhos que na época era só a SESC que dava, hoje tem um monte de lugar, né? Na época que eu lembro já existia SESC. Taquigrafia, datilografia, auxiliar de escritório, arquivamento de documento. O Romulo está denunciando, ele fez tudo isso. Eu tinha feito tudo qualquer coisa para pegar um serviço bom, mas não conseguia nada. Mas, em uma madrugada, brigando com Deus, reclamando de tudo, me veio uma voz, lê a Bíblia, e eu abri, em Mateus 11:28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. Venha, porque o meu fardo é leve, é suave, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Aqui era Jesus fazendo um convite para mim. Eu falei: Jesus, será que eu me enquadro aqui? E eu li de novo. Era um convite para mim. E eu li de novo. Era Jesus fazendo um convite para mim. E li muitas vezes. Então eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Porque o meu fardo está pesado. A minha vida está horrível. Eu preciso de mudança. E Ele entrou na minha vida. A luz de Cristo veio sobre mim. E começou a mudar todas as coisas. A melhor decisão da minha vida foi essa. É incrível quando você passa num bom concurso, mas conhecer Jesus foi melhor. E eu tive a oportunidade de passar em 3 concursos bons, mas conhecer Jesus foi melhor. Quando eu conheci a Ruth, eu tinha certeza que seria a guria com quem eu ia viver minha vida toda. Isso é incrível. Essa certeza, mas conhecer Jesus foi melhor. Quando nasceu a minha primeira filha, eu falei: uau, eu sou incrível, que coisa linda que eu fiz. Ana Paula era um bebê lindo demais, mas conhecer Jesus é superior. Hoje, com 62 anos, ter encontrado Jesus foi a melhor coisa da minha vida. E pode ter sido a melhor coisa da sua vida, mas alguma coisa pode ter te impedido na caminhada. E você está caminhando como alguém que dorme espiritualmente. Eu quero te chamar para um ato profético. Um ato profético. Você vai se levantar no seu lugar profeticamente, como alguém se levantando para viver o novo de Deus. Faça isso agora. Gostaria que todos se levantassem, mas que você individualmente decide: eu estou num ato profético, me levantando para mudar a minha história espiritual,
para mudar a minha vida espiritual, para mudar a história da minha família, para mudar o meu ministério, para mudar a minha casa, para mudar a igreja, para mudar a minha vida. É um levantar-se e permitir que o Espírito Santo venha e comece a lançar luz e mudar a história. O convite de Paulo é: desperta, tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar, é tempo de se levantar espiritualmente, é tempo de desejar o jejum, desejar a oração, desejar a palavra, ter fome da palavra, ler a palavra porque tem fome da palavra. É tempo de adorar sozinho, não aqui no púlpito. Aqui precisa ser consequência da sua adoração individual. Aqui precisa ser consequência do relacionamento diário com Deus. É tempo, é tempo. Pessoal do louvor, por favor. É tempo. Eu quero orar por você. Mas eu entendo que além desse ato profético de se levantar, você pode também sair do teu lugar e se dobrar no altar do Senhor e falar: Senhor, eu me rendo ao teu senhorio, eu me rendo ao teu chamado de despertamento, eu me rendo ao teu propósito. Quando ele se prepara, pode ir para o teu lugar e vir para o altar do Senhor. Você que quer fazer esse ato profético de se levantar e se dobrar diante do Senhor para nunca mais se levantar sem Ele, nunca mais agir sem a ação dEle.